Para finalizar, né, o Marcelo, você falou que não seria um cenário de grandes convicções, até gostei dessa parte, porque precisa estar atento ao cenário que a gente está, principalmente por conta de juros. A gente não sabe o que acontece fora, né, dos mercados emergentes, lá com Estados Unidos e Europa, mas ainda vale a pena investir em fundos imobiliários no momento? Como você mesmo mencionou, né, poxa, agora essa parte de escritórios, quem sabe está num preço mais atrativo, se a gente tiver uma normalização da taxa, quem sabe isso possa ser não só uma rentabilidade de dividendos, mas também uma valorização de capital. Eu acho que sim. O que a gente costuma também falar para as pessoas é o seguinte, o mercado imobiliário, né, e o de fundos imobiliários, ele é uma classe de ativo que provavelmente você sempre tem que ter na carteira, porque assim, ele tem, hoje, é mais eficiente, né, o que antigamente as pessoas falavam assim, eu, sei lá, estou com dinheiro sobrando, deixa eu comprar um apartamento aqui e vou locar esse apartamento. E você vai ter que administrar aquela locação, você tem que administrar a sua relação com o inquilino e tudo mais. Então, assim, a pessoa fala assim, não, eu quero ter uma parte do meu patrimônio em ativos reais e tudo mais. Isso aí migrou para o mundo imobiliário, porque assim, você consegue ter frações, você consegue sair, né, em pedaços, você não precisa sair inteiro, você investiu, sei lá, 10, 20, 30, 100, você pode tirar pedaço, não precisa tirar, sendo que você comprar um imóvel por si só, ele é binário. Então, isso posto, acho que todo mundo sempre deveria ter uma parte aí do patrimônio em fundos imobiliários de qualquer forma. E dependendo do momento de mercado, deveria estar mais ou menos ativo. Aí vai um pouco do apetite de risco de cada um. Se a pessoa tem um pouco de predisposição e paciência, provavelmente o mercado de escritórios hoje está gerando ótimas oportunidades. Mas não é um negócio que assim, você vai comprar hoje e amanhã vai valorizar. Você tem que falar, então, eu vou comprar hoje, eu vou esperar, sei lá, 6 meses, 1 ano, e daqui a 1 ano esse negócio vai estar com um retorno interessante, porque, de novo, você está entrando num ponto que o carrego está bom, você está em ativos que o valor por metro quadrado está baixo, e você tem uma dinâmica de oferta baixa e tudo mais. O mesmo vale para alguns portfólios de galpão logístico e tudo mais. Então, para quem tem paciência, é um ótimo ponto de entrada. Mas, de novo, não deveria, né, ter uma reprecificação imediata. Para as pessoas que estão em busca só de um carrego bom versus uma renda fixa, os fundos de papel estão dando essa oportunidade, e aí você pode brincar, né, fazer um pouco de cada um deles e tudo mais. O mais crítico, assim, todo mercado que tem preço em tela, você tem que tentar fugir daquele pensamento de que, caiu, deixa eu vender, e aí aquele desespero, e aí a pessoa fala, não, aí só compra quando o mercado está no alto, então aquele negócio de compra na alta e vende na baixa. Até né? porque, eu faço até uma comparação com isso, Marcelo, que as pessoas, quando compram um apartamento, elas não ficam vendo a cotação do apartamento todo dia, né? Então, numa eventual pandemia, como aconteceu, vários apartamentos estavam a preços bem abaixo de mercado por conta de liquidez e tudo mais. Então, não é que o cara vai todo dia olhar o preço do apartamento. E acho que é a mesma coisa para o fundo imobiliário, né? E assim, o mais importante dessa equação é que assim, o fundo imobiliário ele tem um carrego, ele te dá um dividendo. Então, assim, acho que a melhor maneira de você pensar sobre esse assunto é você falar assim, eu estou comprando um ativo que está me dando 10% ao ano, líquido de imposto. Eu estou feliz com 10% ao ano? Tá ótimo. O 10%, sei lá, a taxa de juros continua subindo. E aí o 10 poderia ser 13. Você vai falar, putz, eu queria que o 10 fosse 13, porque daí o que vai acontecer? O fundo vai cair para o 10 virar 13. Né? Então, se você não vender sua cota, você vai estar ganhando 10, mesmo 10. Só que o cara que comprar depois está ganhando 13 porque a cota caiu. Se você vender, você vai ter um prejuízo. Se você esperar, você vai ter o seu carrego e aí depois, quando o mercado voltar, você vai poder vender com lucro. Então, isso é diferente de se você estivesse comprando um ativo que não te dá dividendo. Porque se você compra um ativo que não te dá dividendo, aí realmente qualquer reprecificação, ele muda toda a trajetória sua de retorno. Você vai realmente ter que esperar ele voltar para você recuperar todo o capital que você investiu. Aqui, o seu reloginho de dividendo, ele vai estar pingando na sua conta todo mês e você vai estar recebendo aqueles 10%. Uma estratégia, a gente fez até essa conta outro dia, que é uma estratégia vencedora que o pessoal costuma usar lá fora. Nesse tipo de momento, você faz o seguinte, eu comprei 10%, por hipótese, nesse mesmo exemplo, 10% todo mês eu estou recebendo aqui os meus 10%. O que eu faço? Eu recebi esse dividendo, né, a partir do princípio que você não está precisando dele, reinveste na cota no preço mais baixo. E aí você vai, ao longo do tempo, você vai melhorando, o seu 10 vai convergir para o 13, vai nesse exemplo, e você depois vai ter todo o benefício desse ganho lá na frente. Então, você tem estratégias de você se beneficiar sem precisar vender, dado que parte do seu capital está te voltando todo mês. O importante é realmente assim, você
o investimento que você fez dentro dessa categoria de fundo imobiliário ser um capital mais de longo prazo. Sim. Se você precisar do dinheiro, aí é aquele negócio, todo mundo que está precisando do dinheiro, aí você vai acabar tendo um desconto. Porque se você precisar da liquidez, quando essa liquidez não existe, aí você vai pagar um pedágio em cima dessa situação. Então, o importante é você ter esse planejamento e tudo mais. Tudo isso é verdade, né, que a gente está falando aqui, para fundos bem geridos com bons ativos. Né? Vai ter situações onde você investiu num fundo que os ativos não são bons e sei lá, vai ter uma obsolescência e tudo mais. Então, isso aqui não vai ser verdade para tudo, mesmo que você investir numa empresa, sei lá, que nos anos... É a mesma aquela discussão que a gente fala, né? Que a gente fala assim, se o cara lá em 1980, 90, nos Estados Unidos, ele queria investir com segurança, ele ia investir na IBM, na GE, essas empresas hoje não são as empresas que venceram. As empresas que venceram a Apple, Microsoft, sim, sei lá. Então, você precisa tomar cuidado com o risco de obsolescência. Né? Então, o portfólio que você está investindo, ele aguenta o teste do tempo? Se ele aguenta, aí essas flutuações de preço elas vão se consertar no tempo. Legal. E onde que o pessoal encontra, né, os fundos da Blue Macau? Pelo menos as lâminas ali, a questão de informações e tudo mais. No site de vocês, quantos fundos vocês têm hoje sobre gestão e quais estão disponíveis para o público poder investir? Acho que assim, tem o mercado secundário, né? E aí assim, qualquer investidor consegue comprar essas cotas no mercado secundário. Alguns fundos, então, por exemplo, o fundo de logística é fácil de comprar, ele tem liquidez, o FOF também e tudo mais. Tem alguns outros fundos que a gente fez algumas estratégias, essa mais que eu comentei de buy, fix, sell, né, de a gente estar melhorando alguma coisa para depois oferir esse ganho, que a gente propositadamente criou mecanismos para ele não negociar tanto. Tá. Então, por exemplo, a gente tem um fundo de um prédio que a cota negocia R$25 mil por cota. Justamente para desincentivar as pessoas a negociar enquanto a gente está... Esse é um caso bem interessante, porque a gente comprou um prédio vazio, e aí a gente comprou num preço de menos de R$11 mil o metro quadrado, com a estratégia de locar ele, e depois que ele tivesse locado, a gente aí depois ia fazer uma oferta e tudo mais. A primeira etapa a gente já cumpriu, ele está 100% locado, e a gente vai começar a oferir uma renda estabilizada, mais ou menos, sei lá, no meio do ano que vem, uma coisa assim. E aí, com isso, a gente vai abrir ele, vai começar a negociar, e a gente vai negociar a cota de R$100 e tudo mais. O caso do Pátio Malzone é um caso similar também. A gente fez uma estratégia que era um grupo menor de investidores, então ele negocia muito pouco. Nosso fundo de CRI também ele negocia pouco, porque a gente fez uma estratégia de poucos investidores. Então, cada veículo vai ter uma característica diferente. Legal. Mas os principais, acho que para acessar assim, facilmente, é o fundo de fundos e o de galpões logísticos. Legal. Bem, Marcelo, eu queria agradecer aqui a sua presença. Obrigado mesmo por ter vindo, ter passado esse panorama aqui, não só da Blue Macau, mas também como um cenário completo aqui de fundos imobiliários em 2022.